Quanto mais silencioso você fica, mais você consegue ouvir. Pense nisso por um segundo. Quanto mais silencioso você fica, mais eles ouvem. Não sua voz, não suas palavras, mas seus próprios pensamentos, suas próprias dúvidas, seus próprios medos. O silêncio não é só ausência, meus amigos. O silêncio é o espelho que eles nunca quiseram olhar. É a pergunta sem resposta que continua ecoando na mente deles muito tempo depois de você ter ido embora. E hoje quero mostrar como o seu silêncio, que se estende por dias e semanas, não faz apenas com que eles sintam sua falta, mas também reestrutura a mente deles. Ele muda todo o roteiro que eles pensavam estar escrevendo. Você não está apenas desaparecendo, você está desencadeando uma reação emocional em cadeia dentro da cabeça deles, da qual eles não podem escapar. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vá em frente e clique no botão curtir. Clique em inscrever-se para nunca perder essas análises profundas sobre psicologia humana, estoicismo e como recuperar seu poder sem jogar jogos. Estamos construindo força aqui, mental, emocional e espiritual. Se é isso que você quer, fique comigo. Tudo bem, pessoal? Imaginem esta imagem. Uma enorme torre cineira antiga, silenciosa, em uma praça esquecida. Ninguém presta atenção nela. Quando a vida é barulhenta, as pessoas passam distraídas, presas em seu mundo. Mas, no momento em que a cidade fica em silêncio, aquele sino, mesmo com a mais leve brisa que o toca, se torna o som mais alto por quilômetros. É isso que seu silêncio faz com eles. Enquanto você estava lá, sempre mandando mensagens, sempre disponível, eles não percebiam. Você era um ruído de fundo. Mas, no momento em que você desaparece, cada pequena lembrança sua se torna um eco ensurdecedor na mente deles. Esse é o poder de se afastar em silêncio. A maioria das pessoas foi alimentada com a maior mentira nos relacionamentos. Quanto mais você grita seu valor, mais eles vão te valorizar. Que se você continuar provando, continuando perseguindo, continuando aparecendo, você vai ganhar a atenção deles. Errado, completamente errado. A verdade, a escassez cria valor, o silêncio cria curiosidade. E quando você desaparece, você vira o mundo deles de cabeça para baixo. Você os força a ficar com o vazio onde sua presença costumava estar. E acredite, esse vazio se torna alto, real, rápido. Aqui está o que eles pensam quando você se afasta pela primeira vez. Eles acham que tem você, que você vai voltar, que está jogando algum jogo temporário. Mas isso é apenas o ego deles falando, pessoal. É apenas eles se agarrando à ilusão de controle, porque o cérebro humano é viciado em padrões. E quando você quebra esse padrão, quando você para de aparecer, para de alimentar o ciclo, eles começam a entrar em espiral. É como puxar o fio de um suéter. No começo, nada acontece. Mas quanto mais você deixa isso de lado, mais ele se desfaz. E aqui está o ponto principal, meus amigos. O silêncio não apenas faz com que eles sintam sua falta, mas também os faz questionar a si mesmos. Eu estava errado sobre você? Eu interpretei mal a situação? Será que não eram tão importantes para você quanto pensavam? Essa dúvida começa a surgir e cresce como ervas daninhas nas rachaduras da confiança deles. Eles tentam agir como se não estivessem incomodados. Publicam as histórias, as citações enigmáticas, talvez até uma selfie com aquele sorriso meio forçado. Mas por trás disso, o silêncio está rugindo em suas mentes. Então, fiquem comigo aqui. Estamos prestes a analisar isso dia a dia. Vou mostrar exatamente como seu silêncio reestrutura a mente deles, como transforma curiosidade em ansiedade, ego em medo e indiferença em obsessão. Não se trata de jogos. Trata-se de recuperar seu poder fazendo a única coisa que eles nunca esperavam: ir embora silenciosamente e deixar que os pensamentos deles o persigam.
Lembre-se, escreva isso nos comentários. Eu sou o silêncio. Assuma isso. Mostre-se. Mostre ao mundo. Diga em voz alta: eu sou o silêncio. E se você está pronto para aprender como deixar esse silêncio trabalhar a seu favor, fique por aqui, pessoal. Inscreva-se e vamos mergulhar nisso juntos. Dia 1. A ilusão do controle. Eles acham que te entenderam. Você só percebe o valor do sol quando a escuridão se instala. Deixe isso entrar na sua cabeça, porque no dia 1, no primeiro momento em que você fica em silêncio, eles ainda não sentem essa escuridão. Eles ainda sentem o calor da sua presença, mesmo que você tenha ido embora. Eles acreditam que te entenderam, que você vai voltar mais cedo ou mais tarde, como um relógio, que esse silêncio é temporário. É um joguinho que você está jogando. Mas, pessoal, isso não é um jogo. Esse é o primeiro passo para virar todo o roteiro que eles escreveram sobre você. Imagina uma vela acesa em plena luz do dia. Ninguém percebe seu brilho porque o sol a ofusca. Esse era você? Sempre presente, sempre disponível. Sua luz escondida atrás do barulho do mundo deles. Mas no momento em que o sol se põe, no momento em que você desaparece, essa mesma vela se torna a única fonte de luz. Mas no primeiro dia, eles não sentem isso. Ainda não percebem o lampejo da ausência. Estão ocupados demais se deleitando com a ilusão de que ainda estão no controle. E aqui está a primeira mentira que precisa ser desmascarada. Eles acreditam que silêncio significa indiferença, que se você ficou quieto, ou está se fazendo de difícil, ou é fraco demais para manter a distância. É isso que o ego deles diz. É isso que os mantém confortáveis. Mas o conforto é uma coisa perigosa, meus amigos. O conforto mantém as pessoas adormecidas enquanto o chão se move sob seus pés. No momento, a mente deles não está acelerada, mas sussurra para eles. Eles vão voltar. Sempre voltam. Eles verificam o celular sem urgência. Podem até gostar do espaço, especialmente se estavam acostumados a você estar sempre presente. Você sabe como é. Vou falar com eles mais tarde. Provavelmente estão apenas ocupados, mas por baixo dessa confiança, por baixo dessa indiferença, há uma semente. Uma semente que você plantou ao se afastar. Ainda não brotou, mas está lá, à espera do momento certo para se abrir. Eles podem contar histórias a si mesmos. Ainda os tenho. Eles não iriam embora de verdade. Eles precisam mais de mim do que eu preciso deles. Mas aqui está a verdade que eles ainda não enfrentaram. Quanto mais eles acreditam que têm controle, mais seu silêncio vai pegá-los de surpresa. Porque o silêncio não é sobre se afastar, é sobre reestruturar a dinâmica de poder. Vamos fazer as perguntas difíceis que eles não querem fazer a si mesmos. E se você não voltar? E se isso não for um jogo? E se você realmente tiver se afastado para proteger sua paz, sua energia, sua autoestima? Mas no primeiro dia, o ego deles não vai deixar essas perguntas virem à tona. Ainda não. Eles acham que já viram esse filme antes. Acham que sabem como termina. Mas deixem-me dizer uma coisa. Pessoal, esse não é aquele filme. Isso é estoicismo sombrio em ação. É aqui que você se mantém firme, onde se recusa a seguir o roteiro deles. E acredite, isso não é fácil. Porque é aqui que sua mente também vai começar a divagar. Você vai sentir vontade de verificar se eles perceberam. Você vai querer espiar para ver se seu silêncio está funcionando. Mas lembrem-se, o primeiro dia é sobre disciplina. É sobre resistir à vontade de quebrar o silêncio antes que o silêncio os quebre. Vocês não estão fazendo isso para magoá-los. Vocês estão fazendo isso para expor a verdade, para ver quem eles realmente são quando o barulho diminuir, para ver se eles valorizam vocês ou só a atenção que vocês davam. E isso requer coragem. Isso requer força emocional. A maioria das pessoas nunca desenvolve isso, mas vocês não. A maioria das pessoas é como você.
O primeiro dia é sobre definir o tom. É sobre plantar essa semente na mente deles enquanto você permanece firme, silencioso, com os pés no chão. Você mudou o equilíbrio sem dizer uma palavra. Você começou o processo de reprogramar as expectativas deles, mesmo que eles ainda não sintam isso. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Eu detenho o poder no silêncio. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu detenho o poder no silêncio. Mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você não tem medo de ser a vela na escuridão, que você conhece o valor da sua presença e não vai mais dá-la de graça. Fiquem comigo, meus amigos, porque isso é só o começo. O silêncio ainda não os abalou, mas vai abalar. Vamos passar por todas as etapas, todas as rachaduras na confiança deles, e no final você vai entender o porquê. Seu silêncio é a tempestade que eles nunca viram chegando. No segundo dia, a primeira onda, eles ainda acham que você vai quebrar primeiro. O silêncio é um dos argumentos mais difíceis de refutar. O segundo dia, meus amigos, é como estar à beira de um precipício, olhando para o desconhecido. Mas eles não sentem essa queda. Ainda. Não, no segundo dia, eles ainda se apoiam no antigo sistema de crenças, ainda se agarram à mentira reconfortante de que vocês vão ceder primeiro, que vão desistir, que o silêncio de vocês é temporário, apenas uma pequena fase. Mas aqui está a verdade que eles não preveem. Seu silêncio é o terremoto que já está rachando a base deles. Eles só ainda não sentiram o chão se mover sob seus pés. Não totalmente. Veja, as pessoas são previsíveis quando se sentem seguras. Elas prosperam em padrões. E se você sempre esteve lá, mandando mensagens, ligando, aparecendo quando elas precisavam de um pequeno impulso no ego, isso se tornou o padrão delas. Você se tornou a rede de segurança. Mas aqui está o que eu quero que você imagine. Pense em uma teia de aranha esticada entre dois galhos. Quando tudo está parado, essa teia parece resistente, forte, intocável. Mas no momento em que uma brisa a atinge, tudo treme. Esse é o segundo dia. Você é essa brisa. A perturbação é sutil, quase invisível, mas está lá. Eles sentem isso, não como pânico ainda, mas como um pequeno pensamento incômodo. Por que eles não me mandaram mensagem? Eles estão apenas ocupados ou estão se afastando? Devo dizer algo primeiro? Não, eles vão me mandar mensagem em breve. Esses são os sussurros que começam a surgir. O ego deles ainda os mantém calmos, convencendo-os de que estão no controle. Mas, no fundo, aquela teia de aranha está vibrando. O padrão está se quebrando, meus amigos, e é aqui que a maioria das pessoas, incluindo você, pode ficar tentada a desistir. Você pode sentir esse impulso surgir. Talvez eu devesse apenas verificar a história deles. Talvez eu devesse deixar eles saberem. Eu ainda estou aqui. Só uma pequena mensagem, mas não, porque é aqui que a mentira deve ser quebrada. A mentira que diz que eles precisam de constante reafirmação para mantê-lo. Você não é um cobertor de conforto. Você é a tempestade para a qual eles nunca se prepararam. Eles não vão admitir, mas já estão testando as águas, estão rolando suas mensagens, percebendo a lacuna onde seu nome costumava aparecer. Eles estão observando para ver se você aparece online, mas não vão entrar em contato. Não, o orgulho deles não deixa. Eles ainda apostam na crença de que você vai ceder primeiro, que você precisa mais deles do que eles precisam de você. Mas aqui está a verdade nua e crua. O silêncio já está fazendo o trabalho. O silêncio é aquela gota que, aos poucos, desgasta a pedra. E enquanto eles ficam sentados lá, dizendo a si mesmos que estão no controle, essa gota fica cada vez mais alta na cabeça deles. Deixa eu perguntar uma coisa, pessoal. O que acontece quando algo que você esperava não acontece? No começo, você ignora, mas depois isso acontece de novo, e de repente, você não tem mais tanta certeza.
Esse é o segundo dia. As expectativas que eles criaram em torno de vocês estão começando a balançar. Não o suficiente para desmoronar, mas o suficiente para que a dúvida se instale. Vocês estão se tornando imprevisíveis, e a imprevisibilidade é onde a mente humana começa a entrar em espiral. Quando vocês eram previsíveis, eles os tinham encaixotados, mas agora vocês estão fora dessa caixa. Vocês são a variável desconhecida, e isso, meus amigos, é poder. Então, aqui está a sua afirmação para o segundo dia. Eu sou a força imprevisível. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou a força imprevisível. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que o seu poder não está em perseguir, mas em permanecer parado quando o mundo espera que você se mova. Fiquem comigo, pessoal. A perturbação só começou. No terceiro dia, essa perturbação se transforma em desconforto. Eles vão começar a questionar mais do que apenas o seu silêncio. Eles vão começar a questionar a si mesmos. Fiquem por aqui, porque essa jornada só está ficando mais sombria, mais profunda e mais forte. Dia 3. O desconforto se instala. Por que eles ainda não reagiram? As maiores batalhas são travadas nas câmaras silenciosas da sua própria alma. David O. McKay. Bem-vindos ao terceiro dia, meus amigos, o dia em que o silêncio começa a parecer pesado. Não é mais só uma ausência, está se tornando uma presença em si, uma presença que eles não conseguem explicar, não conseguem ignorar e, com certeza, não conseguem controlar. Até agora, eles estavam confortáveis, convencidos de que tinham te entendido, convencidos de que seu silêncio era temporário, só uma pequena fase. Uma pequena rebelião. Talvez você estivesse ocupado. Talvez estivesse esperando que eles dessem o primeiro passo. Mas hoje, essa história está começando a se desenrolar. Pense nisso assim. Imagine uma sala cheia de relógios fazendo tic-tac. Todos perfeitamente sincronizados. Todos fazendo tic-tac de forma constante. Esse é o ritmo ao qual eles estavam acostumados com você. Previsível, reconfortante, constante. Mas, de repente, um relógio para, fazendo tic-tac sozinho, e isso desequilibra todo o ritmo. Você não pensaria que eles perceberiam isso imediatamente, mas a mente deles percebe. Subconscientemente, eles sentem aquele tique ausente, o silêncio entre os batimentos. Esse é você. O relógio que parou, e agora eles estão sentindo esse vazio. Ainda não é pânico, mas é um desconforto. É a sensação de que algo não está certo. E isso fica no fundo da mente deles. É aí que começa a primeira batalha mental real para eles. Eles começam a fazer perguntas que não querem fazer. Eles começam a ouvir sussurros que preferem ignorar. Por que eles não disseram nada? Eles estão realmente se afastando? Estão com outra pessoa? Mas o ego deles, entra em ação como um guarda-costas tentando protegê-los. Não, eles vão entrar em contato em breve. Ainda estou no controle. Mas aqui está a mentira que está prestes a se desfazer. A mentira de que o silêncio deles tem poder. Não tem, porque você mudou o roteiro. Você pegou a caneta de volta e começou a escrever uma história que eles não esperavam. E agora, a cada momento que você fica em silêncio, eles são forçados a ficar sozinhos com seus pensamentos. Eles são forçados a reviver as últimas conversas, os últimos olhares, as últimas mensagens, tentando decifrar onde as coisas deram errado. Mas a resposta não está nessas memórias. A resposta está no silêncio. Veja, no terceiro dia é quando a mudança começa a aparecer. É aí que a curiosidade começa, transformando-se em desconforto. Eles podem até começar a testar as águas agora, postando algo nas redes sociais, talvez a letra de uma música com um significado oculto, uma selfie com um meio sorriso. Eles não vão admitir que é para você, mas você sabe que é. É uma isca, meus amigos.
Eles estão lançando uma linha, na esperança de que você morda. Mas aqui está o problema com a isca. Ela só funciona se você estiver com fome. E você não está mais com fome da atenção deles. Você tem batalhas maiores para lutar. A batalha para manter seu silêncio enquanto a mente deles começa a se desvendar. Agora vamos virar o espelho de volta para você. Porque é aqui que o teste se torna real. O terceiro dia não é difícil apenas para eles. É difícil para você. Você sente a vontade de conferir a história deles para ver se estão reagindo ao seu silêncio. Talvez você se pegue pensando: talvez eu devesse dizer alguma coisa só para lembrá-los que ainda estou aqui. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. No momento em que você quebrar o silêncio, perderá todo o poder que construiu. No momento em que reagir, validará o controle deles sobre suas emoções. Não quebre, não ceda. Seu silêncio está fazendo mais do que qualquer mensagem ou ligação jamais poderia fazer. Está fazendo com que eles se sentem no espaço onde sua energia costumava estar. Está forçando-os a confrontar suas próprias suposições. E essa, meus amigos, é a batalha mais difícil de todas. Deixe eu te dar outra metáfora. Pense em uma planta crescendo nas rachaduras de uma calçada. Todos os dias, sem ser notada, ela cresce um pouco mais, quebrando a pedra abaixo dela. Seu silêncio é essa planta, lenta e constantemente quebrando as defesas deles, rachando o cimento que eles achavam que era sólido. E aqui está a verdade incômoda. Eles não vão mostrar a rachadura, mas vão fingir que estão bem. Talvez eles postem mais, talvez ajam como se nada tivesse acontecido, mas o desconforto está se instalando, e quanto mais você mantiver sua posição, mais profundas serão essas rachaduras. Então, vamos marcar este momento com força. Coloque isso nos comentários agora mesmo. Eu mantenho minha posição. Diga em voz alta. Diga com orgulho. Eu mantenho minha posição. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você é inabalável. Que seu silêncio não é fraqueza. É a voz mais forte na sala. Fiquem comigo, pessoal, porque no quarto e quinto dia é quando as rachaduras começam a se transformar em lacunas. É quando eles param de se sentir no controle e começam a perceber que perderam o ritmo. Fiquem por aqui, porque essa jornada está prestes a ficar ainda mais intensa. Do quarto ao quinto dia, as rachaduras se espalham. Por que eles não estão me perseguindo? Às vezes, a coisa mais forte que você pode dizer é nada. Desconhecido. E aqui estamos, meus amigos. Quarto e quinto dias, quando o silêncio começa a gritar. Quando as rachaduras que você plantou, com sua ausência, começam a se espalhar pela mente deles, como fraturas em um vidro. Até agora, eles estavam se segurando por um fio. O ego deles ainda estava no comando, alimentando-os com histórias como: eles vão mandar uma mensagem em breve. Eles sempre mandam. É só uma questão de tempo. Mas o tempo tem uma maneira engraçada de transformar mentiras em verdades incômodas, não é? Veja, o quarto dia é quando a verdadeira dissonância emocional começa. Eles não estão apenas se perguntando onde você foi. Eles estão se perguntando por que você ainda não voltou. E por que isso é perigoso, meus amigos? Por quê? O porquê começa a minar o orgulho deles, porque eles achavam que tinham te entendido. Eles achavam que você já teria cedido, que você teria escorregado e enviado aquela pequena mensagem, talvez curtido a postagem deles, ou reagido a uma das histórias deles. Mas você não fez isso. Nem uma palavra, nem um olhar. Nada além de silêncio. E esse silêncio é mais alto do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Pense nisso como uma barragem. Nos primeiros dias, a pressão por trás dela aumenta lentamente, mas a estrutura se mantém. Mas, no quarto dia, as rachaduras que você criou estão deixando a água vazar. E agora, eles sentem isso. A pressão, o desconforto,
a necessidade crescente de confirmação. E eles não gostam disso. Oh, não, eles odeiam isso, porque a verdade está começando a se estabelecer. Você não está jogando o jogo que eles esperavam. Você não está seguindo o roteiro. Eles podem começar a checar o celular com mais frequência agora, pegando-o sem nem perceber, só para ver se o seu nome apareceu. Eles podem dizer a si mesmos: estou só checando outra coisa. Mas, no fundo, eles estão esperando por você, esperando por aquela pequena validação que lhes diga que ainda são importantes para você, que ainda estão no controle. E aqui está a reviravolta. Eles nunca vão admitir isso, nem para si mesmos, nem para seus amigos. Eles vão fingir que estão tranquilos. Publique um pouco mais nas redes sociais, talvez até algo enigmático, algo feito para te deixar curioso. Deixe-me lembrá-los do que estão perdendo. É isso que eles estão pensando. Eles podem publicar aquela selfie, aquela citação sobre amor próprio ou seguir em frente. Mas é isca, pura isca. Uma linha lançada no silêncio, na esperança de que você morda a isca. Mas lembra disso. Você não está aqui para morder a isca. Você não é um peixe se debatendo para chamar a atenção deles. Você é o oceano, vasto, profundo, imperturbável. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tentou ignorar uma música que ficou na sua cabeça? Quanto mais você tenta afastá-la, mais alta ela parece ficar. É assim que você está na cabeça deles agora. Eles estão tentando te ignorar, tentando se convencer de que não se importam. Mas cada momento do seu silêncio é como aquela música repetida sem parar. A ausência das suas palavras é mais alta do que qualquer conversa que eles tiveram com você. E enquanto eles ficam nesse desconforto, você mantém a linha. Mas não vamos mentir para nós mesmos aqui. Essa parte também é difícil para você. No quarto ou quinto dia, sua própria mente começa a sussurrar. Devo verificar a história deles? Devo enviar apenas uma pequena mensagem para lembrá-los? Estou aqui. Mas ouçam, meus amigos, isso é sua velha programação falando. É a necessidade de validação surgindo. E você chegou longe demais para desistir agora. Seu silêncio é a disciplina que te liberta. Lembre-se, eles precisam desse espaço mais do que você. Eles precisam desse silêncio para perceber o que tinham, o que perderam, o que consideravam garantido. Porque, enquanto você lhes dá atenção, você lhes dá controle. Mas, no momento em que você tira essa atenção, é aí que começa a reestruturação. É aí que eles começam a ver o seu valor sem a sua presença. Então, vamos gravar isso na pedra hoje. Escreva isso nos comentários. Eu sou o oceano. Digam alto, digam com orgulho. Eu sou o oceano. Mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos, mostrem ao mundo que vocês são vastos, profundos e imperturbáveis, que o silêncio de vocês não é fraqueza, é força em sua forma mais pura. Fiquem comigo, pessoal, porque no sexto e sétimo dia é quando a pressão atinge o ponto de ruptura. É quando eles começam a sentir algo que nunca esperavam. Medo de que você realmente tenha ido embora. Fiquem por aqui, porque a tempestade está apenas começando a se intensificar. Do sexto ao sétimo dia, o medo se instala. Será que eu os perdi? As coisas que você possui acabam possuindo você. Mas o que acontece quando aquilo que eles pensavam que possuíam começa a escapar por entre seus dedos? Quando aquilo que eles presumiam que sempre estaria lá, sempre disponível, de repente, desaparece no silêncio? Bem-vindos ao sexto e sétimo dia, meus amigos. Os dias em que o medo se insinua. Não de forma barulhenta, nem óbvia, mas como uma sombra que os segue mesmo quando fingem não notar. Veja, até agora eles estavam em negação. O ego deles era a voz mais alta na sala. Eles vão me mandar uma mensagem, sempre mandam. Estão apenas tentando chamar minha atenção. Mas o ego tem uma vida útil curta, e no sexto dia essa vida começa a desmoronar. A dúvida se instala, não como um pensamento, mas como um sentimento,
uma reviravolta no estômago, uma coceira que eles não conseguem coçar. Porque agora eles não estão apenas se perguntando para onde você foi. Eles estão questionando se você vai voltar. Deixa eu te mostrar essa metáfora. Imagine segurar areia na mão. No começo, você sente que tem tudo sob controle. Ela está lá, firme em suas mãos, mas quanto mais você aperta, mais ela escorrega por entre seus dedos. E quando você abre a mão, quase não sobra nada. É assim que eles estão agora. Quanto mais eles tentam se agarrar à crença de que tem você, mais o seu silêncio prova o contrário, e isso os deixa em pânico. Eles começam a sentir as rachaduras. Agora, essas fraturas que você plantou dias atrás estão se espalhando. No sexto e sétimo dia, eles estão checando o celular constantemente. Eles não admitem, mas a cada ping, a cada zumbido, a cada notificação, eles esperam que seja você. E quando não é, aquela sensação no estômago se intensifica. A questão é a seguinte: eles esperavam que você já tivesse cedido, que tivesse desistido e enviado aquela mensagem. E aí, só para saber como você está. Mas você não fez isso. Você se manteve firme, resistiu à tempestade em silêncio. E agora eles estão começando a temer que talvez, apenas talvez, isso não seja um jogo. Talvez você não volte. Esse medo é o que revira a cabeça deles. Será que eu os perdi? Será que eles estavam falando sério sobre ir embora? Será que eu os pressionei demais? Essas perguntas giram na cabeça deles como uma tempestade da qual não conseguem escapar. E é aí que eles começam a projetar. Eles podem postar mais online, podem compartilhar aquela música sobre desgosto, aquela citação sobre crescimento pessoal. Mas aqui está a verdade por trás disso. Eles não superaram você. Eles estão falando consigo mesmos, tentando se convencer de que não se importam. Mas se eles não se importassem, não estariam pensando em você, não é? Mas sejamos realistas. Isso também é difícil para você. No sexto ou sétimo dia, você pode sentir o desejo mais forte do que nunca. Aquela vozinha dentro de você sussurra. Dá uma olhada, vê se eles perceberam, vê se sentem sua falta. Mas escutem, meus amigos, essa voz é a sua fraqueza falando. É a voz que mantém as pessoas presas em ciclos tóxicos, sempre perseguindo, sempre provando. Mas você está quebrando esse ciclo. Você está recuperando seu poder, não fazendo mais, mas não fazendo nada, mantendo sua posição, deixando o silêncio fazer o que nenhuma palavra jamais poderia fazer. Revele a verdade, a mentira que eles acreditaram por tanto tempo, de que possuem sua atenção, que controlam a narrativa. Essa mentira está se quebrando. E o que é lindo sobre o silêncio é que ele os força a fazer todo o trabalho, a confrontar suas suposições, a lutar contra sua própria mente, porque aqui está uma dura verdade. Eles não esperavam se sentir assim. Eles pensavam que iriam seguir em frente, que você iria ceder primeiro. Mas agora eles sentem esse medo crescendo. Medo de que talvez, apenas talvez, eles tenham subestimado você. Medo de terem perdido algo valioso sem perceber. Então, vamos marcar esse momento com força. Coloque isso nos comentários. Eu sou quem eles temem perder. Escreva isso. Reivindique isso. Eu sou quem eles temem perder. Mostre-se. Mostre ao mundo ao seu redor que você não é mais quem está perseguindo. Você é quem eles estão perseguindo em suas mentes. Fiquem comigo, pessoal, porque do dia 8 ao 10 é quando o medo se transforma em algo ainda mais perigoso. É quando eles começam a imaginar o pior. Fica por aqui, porque essa tempestade não vai se acalmar tão cedo. Do dia 8 ao 10, a espiral. Eles se foram para sempre? Às vezes, a parte mais difícil não é deixar ir. É perceber que você estava se agarrando ao nada. E é aí, meus amigos, que a coisa fica séria. Bem-vindos aos dias 8 a 10. Os dias em que o medo que eles têm reprimido, o medo que eles têm afogado na negação, finalmente
vem à tona. Isso não é mais apenas um desconforto. Não é apenas um pensamento passageiro que eles podem ignorar. Não. Isso é a espiral. A lenta e profunda percepção de que talvez você não volte. Até agora, eles têm se agarrado ao velho roteiro. Aquele que diz que eles vão ceder. Eles sempre cedem. Mas você queimou esse roteiro, reescreveu a história e agora eles ficaram sem um enredo, sem direção, sem certeza, apenas com um vazio consciente onde antes havia sua presença. É isso que acontece com o silêncio. Ele não apenas remove você da vida deles, mas os força a preencher as lacunas. E deixe-me dizer uma coisa, pessoal. A mente humana é péssima em lidar com o desconhecido. Imagina isso. Você está parado na beira de uma floresta à noite. Você ouve um barulho nos arbustos. Você não sabe o que é, você não consegue ver, mas sua mente começa a preencher as lacunas. Pode ser um coelho, pode ser o vento, mas também pode ser algo pior. É assim que eles estão agora, parados no escuro, ouvindo o barulho do seu silêncio. E quanto mais tempo ficam ali, mais sombrios ficam os pensamentos deles. Será que estão com outra pessoa? Eu significava alguma coisa para eles? Eu era só uma coisa temporária? É assim que funciona o ciclo vicioso. É aí que a mente deles começa a pregar peças. E adivinhem só? Você não fez nada, não mandou mensagem, não curtiu uma postagem, nem mesmo reconheceu a existência deles, mas sua ausência está fazendo efeito. A imaginação deles está fazendo todo o trabalho pesado. Agora, eles podem tentar se distrair, se jogar no trabalho, nos amigos, nos hobbies, em qualquer coisa, para silenciar aquela voz incômoda. Mas nada funciona, porque o silêncio não é algo que se pode fugir. Ele o segue nos momentos de silêncio antes de dormir, nos intervalos entre as conversas, naquele espaço vazio onde sua mensagem costumava iluminar o celular deles. E é isso que torna os dias 8 a 10 tão brutais para eles. Eles não temem apenas perder você, eles temem ser substituídos. Esse é o verdadeiro monstro escondido na escuridão, a substituição. A ideia de que outra pessoa está agora no espaço que eles costumavam ocupar, que outra pessoa tem sua atenção, seu interesse, seu tempo. E essa ideia os deixa loucos. Eles podem começar a analisar tudo em excesso agora, revisando mensagens antigas, relembrando conversas passadas, procurando sinais. Será que eu perdi alguma coisa? Eles estavam se afastando antes disso? E cada vez que procuram respostas, só se aprofundam nessa espiral, porque o silêncio não lhes dá nada. Nenhum encerramento, nenhuma garantia, apenas espaço. E nesse espaço, seus medos ficam mais altos. Mas é aqui que você precisa se manter firme. Este é o ponto em que suas próprias dúvidas podem surgir. Você pode se perguntar: isso está funcionando? Devo quebrar o silêncio só para testar as águas? Não faça isso, porque esse é o ponto de ruptura. É aqui que a maioria das pessoas desiste, justamente quando a outra pessoa está finalmente sentindo o peso de suas escolhas. Justamente quando o silêncio está fazendo seu melhor trabalho. É quando a maioria cede. Mas você não. Você é diferente. Você é disciplinado. Você entende que a verdadeira força não está em perseguir. Está em permanecer parado, deixando a tempestade rugir na mente deles enquanto você permanece inabalável. Lembre-se disso. Eles esperavam que você desempenhasse o papel que escreveram para você, mas você não o fez. Você mudou o roteiro, você queimou o roteiro, e agora eles estão perdidos sem ele. Esse é o poder do estoicismo sombrio. Deixar o silêncio expor a verdade sem levantar um dedo. Então, vamos marcar esse momento com clareza. Coloque isso nos comentários agora mesmo. Eu sou insubstituível. Diga isso em voz alta. Diga com orgulho: eu sou insubstituível. Mostre-se, mostre ao mundo ao seu redor que você conhece o seu valor e não persegue ninguém que o questione. Fiquem comigo, pessoal,
porque do dia 11 ao 14 é quando o arrependimento começa a surgir. É quando eles param de culpar você e começam a culpar a si mesmos. Fiquem por aqui, porque a espiral está ficando cada vez mais apertada. Do dia 11 ao 14, o arrependimento começa. Eu os afastei? Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Quando chega o dia 11, a realidade começa a doer. Mas não a sua realidade, a deles. Aquela que tentaram manter segura e intocada. Aquela em que diziam a si mesmos: você vai voltar, você sempre volta. Mas é o seguinte, meus amigos. Quanto mais o silêncio se prolonga, mais a imaginação deles trabalha contra eles. E do dia 11 ao 14 é quando o arrependimento bate à porta. Deixem-me pintar o quadro para vocês. Imaginem um castelo de cartas. Alto, delicado, erguido, orgulhoso. Uma pequena brisa, uma pequena perturbação e tudo desaba. A confiança deles era aquele castelo de cartas construído sobre suposições, construído sobre a crença de que vocês precisavam mais deles do que eles precisavam de vocês, que vocês iriam ceder, que iriam se dobrar, que acabariam quebrando o silêncio. Mas seu silêncio se tornou a brisa. E agora, aquele castelo de cartas está desmoronando. É aí que a mudança acontece. A culpa começa a se voltar para dentro. Aquelas perguntas que eles vinham empurrando para longe. Elas começam a ficar mais altas. Eu os afastei? Eu os considerei como garantidos? E pela primeira vez, eles se sentem vulneráveis, porque até agora acreditavam que estavam no controle. Mas agora o silêncio está mudando esse roteiro. Eles não estão mais no controle. Não são mais os perseguidos. São os perseguidores, mas apenas em suas mentes. Você não disse uma palavra, não curtiu uma postagem, não enviou uma mensagem, nem fez nada. Mas na cabeça deles, você se tornou maior que a vida. Essa é a beleza da ausência. Ela amplia a presença. Ela se estende pelos momentos em que você costumava existir, preenchendo essas lacunas com perguntas que eles não sabem responder. Eles podem começar a tentar se aproximar indiretamente agora. Talvez enviem um meme, algo inofensivo. Talvez respondam a uma história antiga, apenas um pequeno empurrãozinho, na esperança de que você quebre o silêncio. Mas aqui está a verdade por trás desse empurrãozinho. Não se trata de se reconectar. Trata-se de alívio. Eles precisam saber que você ainda está lá. Eles precisam saber que não te perderam. Mas você é mais esperto do que isso. Você sabe que, se morder a isca agora, você reinicia o relógio. Você diz a eles que ainda tem poder sobre você. E não vamos esquecer os jogos mentais que eles vão jogar consigo mesmos. Eles vão se convencer de que não se importam tanto assim. Vão dizer aos amigos que já tinham superado. Mais tarde da noite, quando o mundo está silencioso e as notificações pararam, é quando o silêncio grita mais alto. Aqui vai uma metáfora, para deixar isso bem claro. Imagine estar em um penhasco, jogando uma pedra no mar. Você espera ouvir o barulho da pedra batendo na água, ver as ondulações, ter a confirmação de que ela caiu em algum lugar. Mas não há nada. Apenas silêncio. Apenas espaço vazio. É assim que o seu silêncio soa para eles agora. Eles jogaram suas palavras, suas ações, pensando que sempre obteriam uma reação sua. Mas desta vez, não há nada. E esse nada é assustador. Mas eu sei o que você está pensando. Isso também é difícil para você. Você é humano. Você sente aquela atração, aquela vontade de responder, de verificar, de quebrar a tensão. Mas deixe-me dizer uma coisa, meus amigos. Disciplina não é fazer o que parece fácil. É fazer o que é necessário. E neste momento, manter a linha é necessário. Você está ensinando a eles uma lição que eles não sabiam que precisavam. Que você não vai persegui-los, não vai implorar,
Não vai se encolher para caber na caixa em que eles tentaram colocá-lo. Você está reescrevendo a narrativa, não com palavras, mas com silêncio, e esse é um poder que a maioria das pessoas nunca explora. É aí que o arrependimento se instala, quando eles começam a perceber que talvez tenham cometido um erro, talvez tenham pressionado demais, exigido demais, assumido conclusões precipitadas. O ego deles está se quebrando, e o que resta por baixo é o medo. Medo de ter perdido alguém insubstituível. Então, vamos consolidar esse momento com poder. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu valho o arrependimento. Escreva, assuma. Eu valho o arrependimento. Mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você conhece o seu valor e não tem medo de deixar os outros sentirem a perda dele. Fiquem comigo, pessoal, porque do dia 15 ao 17 é quando as rachaduras que eles têm ignorado começam a desmoronar. É quando a vontade de entrar em contato se torna insuportável. Fiquem por aqui, porque a perseguição está prestes a começar. Dias 15 a 17. A vontade de entrar em contato. Não aguento mais esse silêncio. Quanto mais você fica quieto, mais eles ouvem seus próprios pensamentos. Aqui estamos, pessoal. Dias 15 a 17. Os dias em que o silêncio se torna alto demais para ser ignorado. Não se trata mais de curiosidade. Não se trata de jogos de ego. Esse ponto de interrogação. Trata-se de sobrevivência. A mente deles está gritando. O orgulho deles está se quebrando e a vontade de entrar em contato se torna insuportável. Eles não aguentam mais. Não suportam o som dos próprios pensamentos ecoando no espaço onde sua voz costumava estar. Até agora, eles conseguiam se distrair. Conseguiam erguer aquela barreira de orgulho nas redes sociais, fingindo que não estavam incomodados. Mas isso era apenas ruído para encobrir a verdade. E o silêncio tira o barulho. O silêncio os força a ficar naquele espaço cru e desconfortável da incerteza. E aqui está a verdade brutal sobre a natureza humana. Podemos lidar com muitas coisas, mas a incerteza é a coceira que não podemos coçar. A pergunta que não podemos responder, e essa pergunta está consumindo os vivos agora. Para onde você foi? Por que você não entrou em contato? Eu os afastei para sempre? A tempestade que eles estavam tentando fugir os alcançou. Seu silêncio é o olho dessa tempestade. E agora eles estão desesperados por um abrigo. Eles precisam de um sinal, um indício, um lampejo de esperança de que você ainda está lá, de que eles não o perderam completamente. Mas é aqui que o jogo muda. Eles não sabem como entrar em contato sem perder a dignidade. O orgulho é uma coisa complicada. Ele mantém as pessoas presas em padrões que não lhes servem. Eles querem quebrar o silêncio, mas não querem parecer fracos. Então, eles ficam criativos. Podem mandar uma mensagem vaga, algo sem sentido, algo casual. Ei, acabei de ver algo que me lembrou de você. Ou talvez comentem em uma postagem antiga, apenas o suficiente para chamar sua atenção sem parecer que se importam muito. Mas eis o que realmente está acontecendo por trás desses pequenos movimentos. Eles estão ansiosos por alívio. Eles esperam que você morda a isca, que responda, que devolva a eles o controle que estão perdendo. Mas agora você sabe melhor. Você sabe que, se ceder aqui, estará dizendo a eles que o conforto deles é mais importante do que o seu poder. Deixe-me usar uma metáfora. Imagine que você está em uma caminhada longa e exaustiva. Você já percorreu um longo caminho. Suas pernas estão queimando. Sua mente está gritando para você parar, voltar. Mas logo depois daquela colina, a vista faz tudo valer a pena. É assim que você está agora. Você se manteve firme por 15 dias. Resistiu à vontade de entrar em contato.
e agora está quase no topo. Não pare agora. Não deixe que um momento de fraqueza apague semanas de disciplina, porque eles estão sentindo a pressão. Agora as rachaduras estão se transformando em fraturas, e eles não vão conseguir se conter por muito mais tempo. O orgulho deles é uma barragem prestes a romper, e quando isso acontecer, é aí que eles vão realmente entrar em contato, não com mensagens vagas ou comentários sem entusiasmo, mas com emoção crua, com perguntas que não conseguem responder sozinhos. Você está bem? Para onde você foi? Podemos conversar? Isso vai acontecer, mas só se você mantiver a linha. E não vamos mentir, é aqui que fica difícil para você também. Você sente a atração. O silêncio é ensurdecedor. Na sua cabeça, você se pergunta se eles estão pensando em você, se isso está mesmo funcionando. Mas lembrem-se, meus amigos, isso não é sobre eles. É sobre você recuperar seu poder, sobre aprender que você não precisa da validação de ninguém para saber o seu valor. Você quebrou o padrão. Você mudou o roteiro e agora eles estão dançando no seu ritmo, mesmo que ainda não saibam disso. Então, vamos gravar esse momento na pedra. Coloque isso nos comentários agora mesmo. Eu mantenho a linha. Diga alto, diga com orgulho. Eu mantenho a linha. Mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você não está apenas jogando esse jogo, você está dominando-o, que seu silêncio não é fraqueza. É a mensagem mais alta que você já enviou.